Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos felizes com o Senhor. E eu fui incumbida ainda nesses dias, né, de trazer a palavra de Deus para os nossos batizandos e para toda a igreja, os nossos visitantes. Muito obrigado, que Deus os abençoe, em nome de Jesus, e retribua em 30, 60 e 100 por um no tempo que se chama hoje. Né, nós sabemos que nós estamos vivendo tempos de muito desafio. Não vai ser um tempo fácil, não vai ser um tempo que você vai ter uma vida, tipo assim, nunca foi fácil, mas com o passar dos anos, existe digamos, um aumento de dificuldade devido às questões tanto governamentais, em termos políticos, quanto também em termos espirituais, né? E nós, como igreja, somos chamados para mudanças, não somente uma mudança nossa, peculiar da nossa família, mas uma mudança de governo numa nação, uma mudança de governo em um estado. Então, isso mexe com as estruturas, como eu falei da nossa vigília. Né? Eu me esqueci completamente, eu em casa mesmo, eu estava tentando, será que eu sonhei? O que eu sonhei? Né? E eu fiquei assim, daí na hora que eu sentei ali, que eu estava aqui, os irmãos, eu sentada, os irmãos, o Yuri abrindo o culto, veio no meu espírito a ameaça. E nós estamos lidando com... A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, contra os poderes do mal nesse mundo tenebroso. A gente não luta contra as pessoas, mas que opera atrás das pessoas. E o que opera atrás das pessoas, nós estamos num campo que nós precisamos discernir, muitas das vezes invisível aos nossos olhos naturais, mas visível aos nossos olhos espirituais. Precisamos buscar urgentemente o dom do discernimento. A igreja precisa de ter o dom de discernimento e a igreja precisa de pensar nos avanços que Deus quer para esse tempo, para esse momento, né, como família, como filhos, como pais, como irmãos, enfim, o que Deus quer para mim nesse momento. E uma das coisas que eu tenho aprendido, irmãos, né, é que todos nós sabemos que temos um propósito. Todos nós sabemos que temos um propósito. Por mais que a gente tenha, mesmo que a gente não tenha o Senhor, a gente sabe que tem algo na terra que nós temos que fazer. Não sei se é natural ou espiritual, mas a gente sabe que tem. A questão nossa é onde fazer o que tem que ser feito. Que é o grande ponto de interrogação, né? Então, eu creio que Deus, Ele levantou a igreja, a sua noiva, né? A noiva do seu filho, né? Deus Pai enviou o seu único filho morreu pela humanidade, e daí ele reuniu a humanidade no seu grande amor, no seu grande sacrifício, e ele então falou, o amor que eu tenho para vocês é o amor de um noivo por uma noiva, né? O noivo natural, quando ele está apaixonado pela noiva, ele não se importa se ele tem que, né, andar quilômetros de bicicleta, de cavalo, né, de carro, porque ele vai ver a noiva. E é assim que nós precisamos ter essa paixão, entende? De nós entendermos pela igreja, que somos a igreja, temos que nos apaixonar pelo noivo. Não temos que deixar apenas o resto do nosso amor ou o resto de tudo que é em nós para oferecer para o nosso noivo. Precisamos escolher ser o primeiro. Precisamos escolher entregar a ele com gratidão, com alegria. E eu quero abençoar vocês em nome de Jesus. Por tudo que vocês têm feito aqui, perdoe-me se eu não tenho alcançado tudo que vocês precisam, mas me esforço a entregar tudo que Deus me dá para entregar. Talvez não seja exatamente tudo que vocês precisam,
que vocês acham que precisam, né? Que às vezes a gente acha que precisa de mais, mas Deus diz, eu acho que precisa menos. Entende? Mas é importante vocês saberem que, independente de qualquer coisa, vocês podem contar com uma pessoa que ora. Eu e o Jonas oramos. O Jonas não tem uma madrugada, que 3 horas da manhã ele não está de joelhos orando por cada um de vocês. E eu também não tenho uma madrugada que não oro. Eu creio que isso faz com que nós possamos desfrutar, mesmo dentro do território, que não é um território cristão, mas pode nos blindar de muitas coisas que aconteceria se nós não estivéssemos dentro desse contexto de oração, essa graça sobre nós. Eu creio que todos os irmãos que oram, não somente nós, mas todos que oram, e eu gostaria de convocar, orar uns pelos outros. Não deixe de orar um dia sequer por uma família, não deixe de orar um dia sequer por um jovem, não deixe de orar um dia sequer por uma criança, não deixe de orar pelos perdidos, porque Deus conhece aonde eles estão. E os braços de Deus, a mão de Deus não está encolhida para que não pegue. E seus ouvidos não estão agravados para que não ouça o seu clamor. O nosso clamor sempre será ouvido por Deus. E eu gostaria de chamar muita atenção de vocês. Ame aqueles que estão lá fora, porque o inferno é terrível. O inferno é terrível e não foi criado para o homem. Sabe, aprenda a abrir seu coração para a compaixão e justiça de Deus. A nossa justiça, irmãos, seria a justiça, a vontade de fazer isso e aquilo, aquele outro. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. A nossa justiça não é perfeita, somente a de Deus. Você pode confiar, se você continuar orando, se você continuar buscando. A Bíblia diz assim que Deus estabelece juízo, justiça no seu caminho. Em Salmos 16, versículo 8, diz assim, tenho posto continuamente o Senhor à minha frente, por isso Ele está à minha mão direita e eu nunca vacilarei. Coloque continuamente o Senhor na tua frente. Fala, Senhor, vem na minha frente. Senhor, não estou entendendo nada. Senhor, não consigo. Senhor, na realidade eu nem quero. Mas, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso entender. Eu tenho uma existência na terra e eu não quero sair daqui de qualquer jeito. Eu quero sair daqui por um chamado divino. Não quero sair daqui de qualquer jeito. Então, esse é um ponto fundamental que eu quero colocar para vocês, para todos os batizandos, todos os novos membros, que Deus os abençoe. Aqueles irmãos que eu não recebi, não falei o nome deles, novos membros, porque eles já são membros da igreja, só faltava batizar. Eles fizeram a integração, eu recebi, mas eles não tinham batismo, como a família do seu Assano, seu Francisco Assano, nenhum deles era batizado. Os 4 decidiram batizar, né? O Ridê, que juntamente com o Mateus e o Tiago e o Diego também. E aqui estão, né? E a Tainá disse que vai batizar no próximo, né? Vai? Então, se esforça, tem bom ânimo. Jesus venceu, né? E aí, se ela batizar, a irmã dela também tem que batizar, não pode ficar sem batizar, porque não vai ficar só uma. Né? Enfim, já tem gente me procurando, assim, que quer estar... Tem nos visitado e tem desejado, assim, reavivar a sua vida em Deus, né? Abacuque fala, aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra. E nos ajuda a fazer a tua vontade. Nós, por nós mesmos, não queremos a vontade de Deus. E eu falei aí 3, 4 domingos sobre paternidade, que era justamente preparando para o batismo, porque Satanás sabe quando nós temos uma identidade ferida. Veja, quando nós estamos fora do aprisco de Deus, eu até falei para vocês que eu faço um curso de teologia, é o meu segundo curso de teologia, mas eu achei importante fazer esse curso novamente de teologia, e aí eu e o Jonas, nós fazemos parte de uma rede de 800 pastores do Brasil e apóstolos, profetas, e então temos algumas aulas, alguns treinamentos semanais.
isso para enriquecer a nossa vida com Deus, nosso conhecimento, mas principalmente a coisa principal nossa, queridos, tem que ser buscar o Senhor em oração, confiar e ler a sua palavra. Isso é que vai fazer a diferença. Então, nesse curso de teologia, chega um momento que você vai entender algumas coisas. Eu falei isso na vigília, sobre aprisco, né? Então, que o aprisco, aliás, quando você um pastor, né, no Israel, que é uma das profissões, né, que é rejeitada lá em Israel, é cuidar de ovelhas mesmo. Ovelha que eu digo animais, tá? Quando eu falar ovelha, eu estou falando agora de animais. Então, o aprisco não tem porta. Ela é cercada e não tem porta. O pastor que cuida das ovelhas, ele pega a ovelhinha no ombro e vai lá e coloca dentro do aprisco. Mas antes dele colocar, ele põe muito óleo na cabeça dela e o óleo passa assim, entra nos ouvidos. Por quê? Porque os ouvidinhos da ovelha pode escutar muita coisinha e tem uma mosca dentro lá em Israel que é chamada uma mosca branca e ela vai nas ovelhas, que a ovelha ela é muito mansinha, né? Ela vai na ovelha e posa e ela então ela bota, né, uma larva e essa larva entra pelos ouvidos e ela vai até o miolo, até o cérebro, e ela começa a comer o cérebro da ovelha. Então, a ovelha começa a dar crises, né? Então, ela de se jogar no chão, crises de loucura, algumas chegam a morrer, e quando ela morre com essa questão do ouvido, eles não aproveitam a carne, eles não aproveitam a lã, não aproveitam nada, porque pode ser que tenha contaminação daquele bichinho que entrou. E eu quero trazer essa alegoria para vocês, que a igreja, a única porta que tem para a igreja de Cristo é Jesus. Não tem outra porta. Se você não entrar por Jesus, você vai ficar por lá de fora. Pode qualquer pessoa falar um monte de coisa bonita, irmão, ou de coisa ruim, tanto faz. Bonita e ruim não tem diferença. Pode ter todo o conhecimento do mundo, mas ele nunca será a porta. A única porta que tem para a ovelha entrar no aprisco e então ir até Deus Pai é Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor que dei a vida pelas ovelhas. Eu sou a porta. Então, diante disso, eu queria falar com vocês sobre a importância de congregar, não de estar fora. Diz na história, né? Que esse daqui que eu estou falando tipo, né? Não está na Bíblia, é história. É a história contada toda a história de Israel. Que o lobo vem, então ele começa pelo lado de fora, ele começa a ver aonde existe uma madeira ou um fio, onde está estragado, ou aonde elas ficam mais, ou alguma que fica mais distante. Se é o rebanho ou se ela está mais isolada. Ele começa a ver o lobo vai vendo aquela ovelha mais isolada. E a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, mas quando ela está isolada, ela está, às vezes, com medo, ela está ferida ou ela está doente. Então, o lobo chega e ele arrebenta aquele lugar mais fraco e ele tira aquela ovelha para fora, entendeu? E a manada sempre vai para um canto só onde que o pastor chama. E aquela ovelha que está se afastando, ela procura não o lugar aonde o pastor vai chamar, ela procura um lugar contrário. E ali o lobo acaba abatendo ela, tirando ela do aprisco. Como eu falei, todos nós temos um chamado, um propósito. A Bíblia diz assim, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Isso quer dizer que a humanidade é chamada para adorar a Deus. E alguns que obedecem são chamados, são escolhidos para cuidar dos chamados. Os escolhidos, eles não é que eles são escolhidos porque são melhor, eles são chamados são escolhidos para cuidar dos chamados, para que também se tornem escolhidos. Você está entendendo?
Então, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Os escolhidos são os obedientes. Os que obedecem à palavra de Deus estão sendo escolhidos, não porque eles são melhor, são escolhidos para levar outros que são chamados a também ser escolhidos. Ele nunca pode, nenhum escolhido pode caminhar sozinho. Todo escolhido tem que aprender a ir buscar os chamados. Diga comigo, todo escolhido tem que aprender e buscar a ovelha que foi chamada. E daí você vai colocar lá no ombro, porque tem alguma que não vai nem conseguir caminhar. Você vai colocar lá no ombro, trazer ela e entregar ela para Jesus. Não é sua, ela é de Jesus, porque ele é a porta. Aí ele vai abrir o aprisco que ele determinou para a pessoa. Não é o aprisco que ela quer. Então, por isso eu não acredito assim. Eu libero sem problema nenhum e recebo. Mas eu acredito assim que a pessoa tem que orar. Deus, é o aprisco que eu estou? É aqui esse lugar que eu vou cumprir o chamado? É esse lugar? É muito importante você perguntar. Eu creio que quando você veio, Deus trouxe um apontamento divino, porque Deus Pai usou o escolhido para trazer você até a porta, que é Jesus, e para te colocar dentro do aprisco. Agora, não deixe com que o lobo atravesse no meio do caminho, te tire do aprisco e você deixe de cumprir o seu chamado. Porque o nosso chamado precisa ser cumprido no lugar escolhido por Deus. Não, nós não escolhemos o chamado e o lugar, é Ele que escolhe. Então, eu quero colocar isso para vocês, primeiramente, e agora eu quero trazer essa mensagem para vocês, que está lá em Romanos 2:7, que é uma mensagem para vocês não desistirem. O nome da minha mensagem seria Jamais Desista. Jamais desista. Olha o que está escrito aqui, ó. A vida eterna, a vida eterna, essa tradução, eu quero uma tradução do King James, pode ser? E ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade. Então, que ele está dizendo é Deus. Deus vai conceder a vida eterna àqueles que perseveram em fazer o bem e buscam a glória dele, a honra e a imortalidade. A perseverança, né? Persistência, é uma virtude divina que precisamos ter e cultivar. Veja, não é uma coisa que é fácil você perseverar, por exemplo, quando está tudo dando errado. Quando você sabe, é mais fácil você abandonar o barco ou abandonar o trabalho. Vamos supor que está lá no trabalho e o trabalho mudou a chefia. E quando muda a chefia, muda tudo, não é verdade? E aí você já está lá 10 anos, 15 anos fazendo o trabalho, mas muda a chefia vem e fala que a partir daquele momento não é mais daquele jeito, que não sei mais o quê, reclama do seu trabalho, que então o seu antigo chefe elogiava, mas agora esse vem e reclama. E aí é mais fácil você pegar e sair do trabalho e arrumar outro. Tipo, no momento é mais fácil, mas não vai ser mais fácil, porque lá no outro você vai ter que aprender o trabalho. Então, ficaria mais fácil você perguntar, gostaria que o senhor me explicasse como fazer o trabalho de forma progressiva ou de forma eficaz, né? Mas nós normalmente não fazemos isso. Nós, às vezes, é mais fácil nós largarmos e irmos embora. Somente por meio da perseverança alcançamos os nossos objetivos. Se eu tenho o objetivo de estudar, eu preciso perseverar. Se eu tenho o objetivo de congregar, eu vou precisar de perseverar. Eu tenho que esperar o tempo de Deus a me colocar na posição que Deus escolheu para mim. Eu não posso me colocar na posição que eu acho que é certo. Se eu quero triunfar, ser mais que feliz e vencer na vida, eu preciso colocar Deus na frente. Eu preciso andar no caminho. Eu preciso andar em obediência. Então, todos nós queremos
as coisas boas, mas temos uma dificuldade enorme de abrir mão por amor a Jesus. Temos uma dificuldade enorme de abrir mão de coisas que não deveria estar nos alimentando mais. Às vezes, até mesmo, pessoas, ou não sei, eu sei o seguinte, que se o projeto de Deus não é você estar aqui, ore, porque certamente Deus vai falar. Se é estar aqui, aceita o tratamento, porque Deus vai te treinar e tratar, porque somente Deus trata. Coach pode te treinar, qualquer pessoa pode te treinar. Por exemplo, se eu chamar uma pessoa lá, uma pessoa que sabe tocar bem guitarra, ela não precisa ser cristã para ensinar a tocar guitarra, mas somente Deus pode e vai te tratar. Então, ele vai entrar na profundidade que você precisa. E, irmãos, não é fácil ser tratado. Todo mundo fala, todo mundo diz, sabe, fantasia uma história, mas não é verdade. O vencedor é aquele que completa a carreira. O vencedor é aquele que anda em caminhos, ainda que escorregadio, difícil, mas ele mantém Deus ao seu lado. O vencedor é aquele que decide honrar e completar a missão que Deus chamou. Esse é o vencedor, né? Em Cristo podemos e obtemos e precisamos de nunca desistir. Não importa, nós vamos passar por aflição, nós vamos passar, pessoas vão nos condenar, pessoas vão falar, pessoas vão criticar. O que isso resolve para mim? Nada. O que isso tem que influenciar na minha vida? Nada. Porque quem me chamou para estar aqui não foi essas pessoas, foi o Senhor. Então, eu preciso de ouvir a voz do Senhor para qualquer ação que eu vá tomar. Eu preciso pedir conselhos para os meus pastores, como eu faço, peço conselhos para os meus pastores, para que eles possam, comigo, orar, me ajudar e eu poder ouvir Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero da minha mensagem é: quem persevera é apto a trabalhar e andar com Deus no seu reino. Diga: quem persevera é apto para trabalhar e andar com Deus no seu reino. Em Lucas 9, vamos lá, Lucas 9, 62, olha o que Deus fala, diz assim: ao que Jesus lhes asseverou, ninguém que coloca a mão no arado fica contemplando as coisas que deixou para trás, é apto para o reino de Deus. Isso aqui é a palavra de Jesus. Tem outra tradução mais fácil? Vamos colocar aí para o pessoal. Pode ser a NVI? Pode ser? Olha aqui. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, isso significa, irmãos, que ninguém que foi chamado por Deus, por que Deus chama todos e escolhe poucos? Por que será que ele faz? Não é meio que seletivo, né? Parece ser meio seletivo, não é seletivo. Somos nós que fazemos a seleção. Presta atenção, você faz a seleção aonde você quer estar. Você escolhe. Ninguém pode escolher por você. Nem Deus escolhe por você, porque Ele te dá o livre-arbítrio, o direito de escolher. Então, o que acontece? Se você colocou a mão no arado, você acha que é fácil colocar a mão no arado e ir só em frente? Não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. Para isso, você vai precisar deixar um monte de coisa. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Hebreus 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Diz assim, ó: assim nós temos essa grande multidão de testemunha ao nosso redor. Portanto, deixamos de lado tudo o que nos atrapalha, o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuamos a correr sem desanimar a corrida marcada por nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou
com a humilhação de morrer na cruz, agora está assentado ao lado do trono de Deus, do lado direito ainda do trono de Deus. Então, queridos, não se preocupe tanto com o que você está passando na terra. Se preocupe com o que o Senhor tá preparando para você. Tipo assim, mas aqui na terra você deve desfrutar do bem de Deus. Eu creio assim. Eu creio que nós não podemos só viver na aflição, não. Eu creio que a Bíblia diz assim, muitas são as aflições do justo, porém o Senhor livra de todas. Coloque esse versículo para mim, por favor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Então, toda vez que você vem para Jesus, ou quem vem para Jesus, você foi justificado. O que acontece? Às vezes somos expostos a muitas situações, queridos, por pessoas, somos testados, somos afligidos. A palavra de Deus diz isso, né? Tá lá. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos. Então, Salmos 34, versículo 19. Agora eu quero que você me coloque, por gentileza, um texto que está lá em Coríntios, que diz assim, em tudo somos atribulados, mas não desanimados, perplexos. Vamos lá ver? Esse versículo, meninos? Olha lá, 2 Coríntios 4:8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Mais para frente? Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Amém? Em todas essas coisas que sofremos, temos situações adversas, mas não vamos desistir. Então, colocamos a mão no arado, não vamos olhar para trás, vamos com nossos olhos fixos em Jesus. A vida cristã, ela não está isenta de tribulação. Abra sua Bíblia lá em João 16:33. Até foi o texto do Mateus. Está escrito assim, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição, contudo tenha coragem, eu venci o mundo. Isso é Jesus falando. Né? A nossa caminhada em direção à cidade celestial ou em direção a Deus, ela nos propõe uma caminhada de fé, não é uma caminhada de escolhas fáceis. Por isso que a Bíblia também diz que antes de você começar a sua caminhada cristã, é bom você fazer uma medida, é bom você fazer uma avaliação. Está disposto a deixar mesmo o que você queria? Porque veja bem, irmãos, presta atenção. Às vezes Deus vai pedir uma coisa que ela é lícita, ela não é pecado. E Deus vai pedir ela para você deixar. Porque a gente acha que Deus só vai pedir para deixar o pecado. E às vezes não é isso. Deus vai pedir para a gente deixar algo, né? Que não é pecado. Mas Deus sabe que aquilo nos atrapalha. Aquilo nos impede a cumprir o chamado. E é isso que nós temos que prestar atenção. Somos aprovados quando perseveramos em cumprir a vontade de Deus. Fracassamos na vida espiritual quando na hora de apertos ou de abandonos, né, somos deixados nos levar por vento de doutrinas. Porque, irmãos, hoje, se você for prestar atenção mesmo, hoje, para ser crente tem que ser do fogo, irmãos. Porque tem muita informação, tem muita coisa na internet. Eu me lembro que quando eu vim para Cristo, para a gente comprar um livro, eu, pelo menos, na época, eu tinha que deixar de almoçar para comprar um livro para ler. Hoje em dia, você digita livro tal, áudio, você já ouve o livro, né? Você quer ouvir sobre tal assunto, tem 50 coaching falando do assunto, né?
Você deve confiar em você. Você é o cara. Você é isso, você é aquilo. E eu acredito que você é tudo isso e mais um pouco, se você deixar Jesus entrar. Sem Jesus, nós não somos nada. Mas eles colocam como uma independência de Deus. E não que não tenha coisas boas, tá, irmãos? Eu mesmo conheço o Tiago Brunet, e eu acho o Tiago Brunet um pastor seríssimo. O Tiago Brunet é um pastor sério, irmãos. Ele é coach, mas ele é um pastor. Ele é o pastor que, quando ele errou, ele se retratou publicamente. Você sabe que o Tiago Brunet, a firma dele abriu falência, e ele foi, depois, quando ele começou a ganhar dinheiro, ele foi porta a porta devolvendo, que nem Zaqueu, 4 vezes mais. Tiago Brunet tem meu respeito. Então, muitas pessoas, às vezes, fazem um perdão coletivo, né? Faz uma live de perdão coletivo. Tiago Brunet não fez. Foi a público na igreja dele, mas foi pessoalmente nas casas, né? A gente, inclusive, tinha uma amiga minha que havia comprado muitas passagens para ir para Israel, e daí a empresa não conseguiu levar. O Tiago Brunet foi lá na casa dela devolver o dinheiro, 20 mil reais. Entendeu? Então, isso faz da pessoa ter credibilidade de volta. Então, hoje, eu ouço o Tiago Brunet, ele é um pastor coach, ele tem vários livros coach, mas ele tem muita questão de caráter, muita questão de... Ele passou pelo fogo, irmãos. Ele foi triturado, envergonhado, pisado, e mesmo assim levantou, né? Então, nós precisamos de ter uma mente agressiva. Romanos 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com os sistemas desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. O sistema é egocêntrico. O sistema é carnal. Tudo que você vai ouvir, uma parte, digamos que 90% vai torcer para você não andar em Deus. Só 10% vai torcer para que você ande em Cristo, para que você o conheça, para que você tenha revelação, para que você saiba que você é um filho, que você tem identidade. Fora disso, eles vão trabalhar te dando opções, escolhas. E a nossa vida com Deus, o crente não tem escolha, irmão. O crente tem que ser crente. Porque se eu tiver escolha, eu vou estar me comprometendo com outro reino. Quem tem escolha é quem está perdido. Quem tem escolha é quem está sem Cristo. Esse tem escolha de largar o reino das trevas e vir para o reino da luz. Mas nós já estamos no reino da luz. Não temos escolha de voltar para o reino das trevas. Ou você acha que tem? Filho, Deus deu jeito de pegar você, tá? Depois não reclama no dia que nós usei. Né? O irmão teimoso apanha. Eu digo para vocês. Eu tenho 3 coisas que eu levo no meu coração desde quando me converti. Vou falar para você, quem sabe você receba 6. Se você estiver na mão do diabo, mesmo você tendo afastado de Deus, se você falar, em nome de Jesus, sai! O bicho sai. Porque ele não, a questão não é você. Nem níveis de unção, é poder do nome de Jesus. Você pode estar com a vida torta. Um satanista, se mandar o diabo sair, ele vai sair. Porque o poder está no nome de Jesus, não em você. É a mesma coisa assim, de que alguém te dá a chave do carro, o poder não está em você em ligar o carro, o poder está na chave. Então, primeira coisa, estiver na mão do diabo, você manda o diabo embora no nome de Jesus, ele vai. Segunda coisa, se você estiver na mão dos homens, entendeu? E você quiser sair, é só você dizer não e sai. Mas se cair na mão do Altíssimo, não tem quem livre. Dura coisa é cair na mão de Deus. Por isso que, às vezes, a pessoa não consegue entender isso. Mas essas é 3 coisas que Deus falou comigo quando eu me converti, tá? Eu só dando uma dica. Fica a dica. Né? Então, nós
temos um sistema egocêntrico, um sistema de pensar em nós mesmos, um sistema de nós virar as costas para a verdade e nós achar, não é, eu penso assim, não, Deus não diz isso, Deus diz assim que é para você renovar a vossa mente, porque a transformação vem para a transformação da nossa mente, uma transformação na palavra de Deus. Então, eu falo o que Deus fala, eu falo o que ele pensa, eu penso o que ele pensa, eu planejo o que ele planeja, eu concordo com ele. Por exemplo, né, é uma curiosidade, os livros chamados apócrifo, essa palavra apócrifo o significado dela parece, eu estudei lá essa semana, não me lembrei, mas parece que é assim, aquilo que não é verdadeiro. Agora, digo eu, não o Senhor. Se você tem a Bíblia e conhece Jesus, estude Jesus. Não estude o falso. Você sabe que o FMI, nos Estados Unidos, eles descobrem, se você tiver com um dólar falso assim no aeroporto, ele bateu o olho, ele já sabe que é falso, porque ele sabe qual é o verdadeiro. Ele não precisa ficar, deixa eu ver se tem a marca d'água. Se não tem, ele bateu o olho, ele já sabe que é falso. Por isso que é pego tanta gente com um dólar falso, porque ele só estuda o verdadeiro, ele não estuda o falso. Então, eu quero aconselhar você, estude o verdadeiro, não estude o falso. O falso, quando você bateu o olho, você sabe. Pessoas que têm gestão, que têm projeto, que têm visão, fala da sua visão, da sua gestão, tal. Pessoas que são invejosas, mal amadas, fala de pessoas. Pessoas pobres, fala de pessoas. Pessoas que são ricas em Deus, fala de projetos. Então, quando você vê uma pessoa falando de pessoas, então você sabe que aquela pessoa não tem projetos, por isso que ela fala das pessoas. Porque quem tem projeto, fala de projeto. Quem tem visão, fala de visão. Por isso que nós estamos, né, eu e a minha tia já estamos conversando sobre 2026, 2027, 2028, 2030. Eu nem sei se vou estar vivo, mas eu vou deixar pelo menos planejado. Por quê? Porque nós temos que falar de projetos com Deus, porque Deus é grande e Ele quer que você viva uma vida grande, poderosa, majestosa. Não quer que você viva uma vida qualquer. Você não é qualquer. Como diz, todo mundo faz isso. A minha mãe dizia, a mãe de vocês também, mas você não é todo mundo. Quem que escutou essa palavra da mãe? Eu escutei, você não é todo mundo. Não importa o que os outros estão fazendo, você não é todo mundo. O apóstolo Paulo, ele fala de algumas pessoas, né, em 2 Timóteo 4:10, que havia abandonado ele no decorrência do chamado, do ministério. Eu não quero me deter tanto nesse espaço aqui, né? Então, o apóstolo Paulo começa a falar de alguns colaboradores dele que largaram ele no meio do caminho, foram embora, abandonaram, simplesmente abandonaram. Ele fala de Demas, ele fala de uns nomes bem assim, por favor, não coloque esses nomes, né? Nos filhos de vocês. 2 Timóteo 4:10 diz assim, porque Demas, tendo amado o presente século, então Demas amou o mundo, amou o sistema, e me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para... olha o nome do... É Crescente? Será que é Crescente? É o nome do homem? Meu pai... Esse nome é lindo. Crescente foi para a Galácia. E Tito para... Qual é o Tito? Vamos lá, o Tito. Dalmácia. A Dalmácia, meu Deus do céu. E vamos ver o outro lá, o 11 agora. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Traga o Marcos. Cadê o Marcos? Fez café? Não. Chá? Então, ele fala aqui de algumas pessoas que iniciou o chamado com ele, mas que não terminou. E você pode ter muitas pessoas, eu não digo comigo só, mas com você mesmo, pessoas que vão começar com você, talvez não vão terminar, pessoas que
mas faz parte do processo. Vamos para frente, deixa Jesus ser Jesus, deixa Deus ser Deus, entendeu? E daí essas pessoas que entraram nas cobiças, né? Entraram irmãos, deixaram para trás os compromissos, as alianças, quebraram a aliança. Quebrar a aliança é um dos pecados que contamina a terra. Quando você quebra a aliança, tem uma coisa muito séria, que a terra começa a te rejeitar. Então, quebrar a aliança é uma coisa muito séria. Eu já preguei sobre isso, né? Sobre os 4 pecados que contaminam a terra. E uma delas é quebrar a aliança. Quando você quebra a aliança, esse pecado ele contamina a terra. Então, a terra começa a te expulsar. E nós precisamos de tomar cuidado com isso. Agora, abra sua Bíblia em 1 João 2, 15 e 16. Olha o que está escrito aqui. Não se deve amar o mundo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. São as ilusões, as luxúrias, né? Então, aqui, quando ele fala amar o mundo, irmãos, não se trata das pessoas, se trata do sistema que atua atrás das pessoas. Qual é o sistema que atua atrás das pessoas? Não ame isso. Hoje que você tem a internet, você abre a internet, então eu estava até fazendo uma avaliação de como as pessoas hoje estão assim, viradas, irmãos. Então, assim, nosso negócio é dinheiro, né? Como hoje virou um mercado a Bíblia, o Evangelho, as pessoas não estão preocupadas com a sua salvação, com a sua alma. Elas estão preocupadas em talvez levar like. Não é o meu caso, irmão. Já estou velha, 67 anos. Para que like? Quero like no céu. Né? Quando chega lá, os anjos, pá, chegou. Né? Então, outros estão assim. Eu vejo assim, sabe? Eu estava lendo uma pessoa que curtiu o nosso batismo. E eu conheço essa pessoa. Daí, no início, fiquei meio assim, se era, se não era. Depois fui ver e era. E a pessoa falou um monte. Para mim. Como assim? Quem é você? Eu não sou ninguém. Quem é Jesus em mim. Esses jovens aí, estou pensando o quê? Falei, Jezabel do inferno. Rainha do céu e do inferno, eu sei o seu passado. Falei assim, mas quem? E com perfil falso. Eu falei assim, minha filha, quando você vai ser denunciada, depois você acha ruim. E daí já falou um monte de irmãos aqui, que nem todo mundo aqui trabalha legal, que você deveria ter vergonha na cara, de não sei o quê. Irmãos, eu quero te abençoar para você ser legalizado, para fazer essa pessoa engolir de ré. Sabe? Essa pessoa, mas falou assim, mandou um monte de coisa assim. Deus, Senhor Jesus, se o Senhor estivesse no meu lugar, o que o Senhor faria? Porque eu preciso de você agora. Ai, Jesus, eu preciso de você agora para dar resposta. Jesus falou, ignore. Nem responda. Você sabe quem está falando. Não sabe quem está por detrás. Quem está bem, não fica falando mal de pessoas. Quem é feliz, quem tem dinheiro, não precisa mostrar o cartão do banco. Precisa mostrar o extrato. Se a pessoa está implicando porque alguém, está ganhando seu pão e ainda não alcançou tudo, ore para a pessoa alcançar, abençoe a pessoa e não fique escutando conversa dos outros. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, irmãos, nós precisamos de saber que vamos ter
que mudar nossa mentalidade, que não precisamos amar o sistema, porque quem ama o sistema sempre vai estar falando contra a igreja de Cristo. O sistema é algo que realmente, irmãos, vai falar contra a igreja de Cristo, vai falar contra o cristão. Se você quer ser um cristão genuíno, saiba que vai haver lutas contra ilusões, contra luxúria, contra sugestões de pecado, caminho mais fácil, caminho mais estreito. Mas quando você realmente se interessa pelas coisas de Deus, você vai aprender e fazer as coisas diferentes. Nós temos que agir com indiferença diante daquilo que o mundo faz e agir com perseverança diante do reino de Deus, porque oferecemos com dedicação a tudo aquilo que vamos receber como discípulos de Cristo. Vamos nos tornar cada vez mais perto dele, com a nossa dedicação, cada vez mais aprendemos a ser verdadeiros. Não há espaço no reino de Deus para quem sente saudades do pecado, ou olha para trás, ou vive retrocedendo, ou vive mudando de, né? Mudando. Não, irmãos, ou quem abraça a coroa tem que passar pela cruz. Porque muitos de nós queremos a coroa, né? Aquele grande dia ser coroados, mas não queremos passar pela cruz. Tudo o que passamos, Deus sabe que está... Você sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês tiveram batismo nas águas. Muitos foram batizados no Espírito Santo, né? Teve gente que foi batizada no Espírito Santo. Agora preciso pedir o batismo de fogo. O batismo de fogo é o batismo de purificação. Qual de vocês já pôs a mão no fogo? Liga lá o fogão e põe a sua mão assim, deixa queimar. Você vai ver como que dói. Então, esse é o batismo de purificação. Então, para tirar muitos sistema de orgulho, sistema de independência, muita coisa em nós vai vir um batismo de fogo. Nós vamos passar por aflições, por dores. É um batismo que Deus quer nos purificar para que nós possamos estar no altar com movimentos santos, com apresentação, como as nossas apresentações têm, ou a nossa aproximação de Deus tem que ser para Ele nos perfumar, não para nos queimar, mas para isso antes Ele passa pelo batismo de fogo. Então não devemos ter saudade do pecado, devemos avançar. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória, queridos. Isso é importante você entender. Cristo estando com você, tem a esperança da glória. A coroa, para chegar na coroa, precisamos passar pela cruz. Os mandamentos com compaixão, com tudo aquilo que Deus tem para nós. Segundo ponto, nosso compromisso com Deus nos dá firmeza. À medida que eu tenho compromisso com Deus, eu tenho firmeza. Abra sua Bíblia em Gálatas 6, versículo 9. Abra sua Bíblia em Gálatas 6, versículo 9. A única maneira de perseverarmos ou retrocedermos na caminhada, no ministério cristão, na nossa família, nos compromissos do nosso trabalho, naquilo que estudamos, naquilo que Deus quer nos dar. Às vezes Deus te deu talentos, irmãos. Quantos talentos Deus te deu? E você precisa de aperfeiçoar, às vezes, algum. Às vezes você precisa estudar um pouco. Aperfeiçoe. Por exemplo, se alguém faz unha, se aperfeiçoe em fazer unha. Se alguém corta cabelo, se aperfeiçoe. Se alguém é enfermeira, se aperfeiçoe. Se alguém cozinha, se aperfeiçoe. Se alguém lava carro, se aperfeiçoe. Se alguém pinta carro, se aperfeiçoe. É importante você pegar o dom que Deus te deu e se aperfeiçoar nele. Amém? Então, é uma maneira de você andar na caminhada com compromisso, também no seu trabalho secular. Então, abra sua Bíblia, que está escrito, e não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecemos. Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo próprio colheremos e não desistimos, se não desistirmos. Veja, às vezes, irmão, você começa, né? Vai. Você já viu uma corrida? Né? Às vezes a pessoa começa a corrida todo a 10, né?
e, de repente, ele para no meio da corrida, e aquele cara que só vai mais devagar, mais contínuo, ele, né, vai. Então, uma vez o Luciano Subirá estava conversando comigo, nós estávamos almoçando num restaurante, e estava ele com a família dele, eu estava lá em Curitiba, e estava ele, a Kelly, a Heloísa Rosa, aquele pastor Cristostão, que é do Filhos do Homem, nós estávamos almoçando. E ele falou uma coisa bem assim, é mais importante você jejuar um dia por semana de que 30 dias no ano. Aí eu falei, mais um dia por semana, comecei a fazer as contas, né, tudo, né? Falei, será que 30 dias não... Ele falou, não, porque se você jejuar um dia por semana, você gera uma disciplina no seu organismo, e naquele dia você jejua e ora e busca Deus, e se você deixa só, vamos supor, 30 dias você é de Deus e os outros 11 meses você não é, entendeu? Então é melhor você, toda semana, né, ter um dia de jejum. Eu escolho um dia de jejum por semana. Então, naquele dia, eu me dedico mais a ler a palavra, a manter a oração, a adoração. Naquele dia, eu fico mais firme. Às vezes, tiro um alimento. Hoje, que eu tenho a bariátrica, eu já não posso fazer aquele jejum que eu fazia, né? Então, mas separo algo. Então, é importante você fazer isso. Então, se você não desistir, você alcança. Caso você desistir, você não alcança, irmãos. Você precisa de não desistir. Olha aqui, o que Paulo diz? A palavra eklogomen, para nos cansarmos ou sentirmos, o original traz a ideia de desistir, cansar. A palavra no grego, né? Desistir, cansar, se desesperar, perder a coragem, se acovardar, entendeu? A verdade é que a luta é pesada. E não é fácil, mas não podemos perder o alvo. Qual é o alvo da sua vida que batizou? Qual é o alvo da sua vida que é crente? Qual é o alvo? Você precisa entender o alvo. Você precisa saber o final. Qual é o final que você quer? Digo eu, não, Senhor. Como você quer terminar 2025? Como que você quer terminar 2026? Como que você quer terminar 2027? Você precisa ter um alvo. Então, você precisa descrever o alvo. E agora, quando você escrever o alvo, você precisa pedir estratégia para Deus para você cumprir o alvo. Porque só Deus conhece o dia de amanhã. Então, só Ele pode te dar as estratégias necessárias. Então, abra sua Bíblia lá em Hebreus 12, versículo 1. Deus, nós até já lemos esse versículo, né? Ó, portanto também, vamos lá, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livramo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado e que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta por nós. Vamos correr com perseverança. Abra sua Bíblia também, Filipenses 4, versículo 13. Desistir não é opção, tá, queridos? Você não foi chamado a desistir. A coisa pode ficar ruim, não desista. Pode ficar boa, não desista. Você sabia que é mais fácil você desistir quando está ficando bom que quando está ficando ruim? Tem muita gente que ora assim, Senhor, cuida das minhas fraquezas, olha essa é minha fraqueza. Não, não, não. Você pode pedir pelas fraquezas, está tudo certo. Mas você precisa pedir pelas coisas que você se acha que é bom. Porque o diabo pega a gente nas coisas que a gente acha que a gente é boa. Se eu achar que eu sou muito boa em pregar e nunca deixar ninguém pregar, vai chegar um momento que eu vou me orgulhar. E na hora que eu me orgulhar, o diabo vai me derrubar. Então, nunca só coloque as coisas ruins, as coisas fraquezas. Coloque também aquilo que você acha que é bom, o dom que você desenvolveu. Ah, eu canto, aprendi a cantar, né? Quando o Estevão chegou na igreja, ele não tocava. Ele aprendeu aqui na igreja. Ele não sabia fazer nem parabéns para... Nem palma. Nem palma ele batia. Não sabia nada, irmãos. E eu desafiei ele a aprender. Falei para ele assim, escuta, você não quer aprender a tocar teclado? Não. Falei, mas por que não?
Não, eu não consigo. Eu falei, não, você vai conseguir. Compra lá um negócio. Ele fazia assim, tem. E assim foi indo. E daí, nessa época, eu contratei um dos melhores, o segundo melhor guitarrista do Japão, um pastor japonês. E ele veio e ficou 2 anos ensinando esses meninos. Depois ele desistiu deles. Ele me procurou. Depois de 2 anos, ele chegou para mim, para o João, e falou assim, olha, com todo respeito, mas sim, mas eu não dou conta, não. Falou, sério, irmãos, eu não dou conta, não. Eu não dou conta, eles não estudam, eles não obedecem. Então, vocês estão jogando esses... Era 20 mil, era 40 mil por mês, era 20 mil, 2 vezes por mês eles vinham, e nós pagávamos. Lembra? A Kelly teve desistiu de você, né? Falou, não aguenta ela, não. Não quero, não. Desistiu. Pegou e falou assim, mas senha, eu sei que vocês estão pagando, mas não aguento eles, não. Eu não aguento. Está me dando estresse, eles não aprendem a tocar, eles não aprendem a cantar, e eu estou ficando nervoso, eu não quero. E simplesmente não quis mais treinar o meu grupo de louvor. E eu fiquei decepcionada. Falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essas crianças, né? E daí, mas na época eles eram todos jovens, né? Tudo ali, né? E daí passou. E Deus foi misericordioso com você, né? Aleluia! Você pode aplaudir Jesus pela misericórdia. Glória a Deus. Agora, todo sentimento que nós temos de desistir, de fraqueza, ela é humana, irmãos. É um sentimento humano, não é o que Deus quer que nós tenhamos. Abra sua Bíblia em Filipenses 4, versículo 13. Olha o que diz lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, todo sentimento de desistência, fraqueza, sentimento de se sentir abandonado, rejeitado, ele é humano. Mas você pode todas as coisas porque Cristo te fortalece. Cristo está aqui para te fortalecer. Cristo está lá na sua casa para te fortalecer. Cristo está lá no seu trabalho para te fortalecer. Não desista. Desistir não é opção. Tá bom? Ok? Então, olha, o nosso compromisso com Deus, ele nos faz perceber a necessidade de fazer sua obra. Então, eu tenho um compromisso com Deus. E eu sei, irmãos, e eu quero, né? Você sabe que eu vou dizer uma coisa para você que vai te chocar. Eu desejo que cada pessoa que saiu daqui da igreja seja um líder. E que ele receba em 30, 60 e 100 por 1 tudo de mal que ele fez aqui dentro. Desejo que ele seja o líder. Todos. Seja pastor, monte igreja e apanhe. Porque se tudo que semear vai colher e colhe mais, então eu não tenho problema de desejar que ele seja um líder. Eu quero que ele seja um líder. Tem gente que acha que, não quer, apóstolo não quer que eu cresça. Não, eu quero que você seja líder, eu quero que você seja pastor, eu quero que você seja o que você quiser. Quero que você seja... Quanto mais alto subir, mais fácil de cair. Isso não é maldade, irmãos. É um desejo santo. Não é maldade, tá bom, irmãos? Não é maldade. Eu posso desejar porque Paulo desejou, né? Então, às vezes a pessoa pensa assim, eu desejo, se você saiu daqui né, segundo a estatística aí fora, é difícil as pessoas entrar pela porta e sair pela porta. Normalmente ela pula a janela. Então, eu desejo que você receba todas essas bênçãos sobre a sua vida, né? O Espírito Santo, ou o Espírito que habita no homem, ele quer que você cumpra o propósito de Deus para a igreja de Cristo. Ele não quer que você cumpra um propósito egoísta, isolado, porque você quer construir ministérios, porque você quer ser reconhecido, porque você quer fazer. Não,
Deus quer que nós façamos aquilo que Ele preparou para nós fazermos. E olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, o ministério de intercessão é um ministério que não é visto. É um ministério escondido, de uma certa maneira. Às vezes, o ministério da escola bíblica não é um ministério que todos os dias você está lá elogiando. Eu acredito que, às vezes, até os pais não chegam, né, para aqueles professores que se dedicam o ano todo. Aqui nós temos um currículo escolar dentro da escola, né? Nós temos um... Então, não é assim, a pessoa chega assim e chega lá e dá o que quer. Tem um currículo, tem uma escala, tem muitas coisas que ela precisa se dedicar, de buscar. Então, às vezes, talvez os pais nunca chegaram e agradeceram. Nunca chegaram e falaram, olha, eu quero realmente agradecer, porque eu vejo que o meu filho ou minha filha cresceu, né, nesse tempo de escola bíblica. E, então, o chamado, ou nós temos que perseverar naquilo que Deus colocou. Não somos vistos, mas não precisamos ser vistos por homens, desde que somos vistos por Deus, porque estamos fazendo a sua obra na igreja dele. A igreja não é de um pastor, a igreja é de Cristo, a verdadeira é de Cristo, as falsas têm o dono, é o pastor. Ou o apóstolo, o profeta, ou quem for, né? Lá que estabeleceu. Por isso que é muito difícil, é uma linha muito fina, nós atravessarmos de um lado para o outro, é uma linha muito fina, irmãos. Nós precisamos estar muito atentos, ter o dom do discernimento, sabe? Conhecer os frutos, saber por que Deus, né, me trouxe nesse lugar. É uma pergunta a fazer, tá, irmãos? Por que Deus? Qual é a minha parte? Qual é a minha contribuição nesse lugar? Eu tenho orado a Deus, Senhor, qual é a minha contribuição para o Japão? Né? Porque já era para mim ter ido embora, se fosse da minha vontade. Então, como eu ainda não fui, então eu pergunto para o Senhor, qual que é a minha contribuição? O que ainda eu tenho que fazer? E daí Deus fica lembrando essas profecias, sabe? Que não se cumpriu. Eu falo, Deus, mas eu faço num piscar de olhos. Eu falei, então faz, Senhor, por favor. Né? Que daí Deus me lembrou que o profeta do Frank Damásio falou que ia ter 100 igrejas, Aba. Daí o Heber Rodrigues falou que o avivamento começava aqui. O Henry, dos Estados Unidos, o avivamento começava aqui. E daí Chiga Ken seria tomado por Senhor Jesus com gente que estaria aqui, ligada aqui, que seriam enviados, e que as 12 cidades seriam... Daí vem a Marta, o Anderson, e fala também a profeta Marta antes. Daí vem a Kelly Gray dos Estados Unidos, também fala também, isso. Daí você tem tanta profecia que não foi cumprida ainda, que você fica pensando assim, meu Deus, eu acho que eu vou morrer e não vai cumprir. Será que eu estou orando pouco? Porque daí porque você sabe que a profecia pode não se cumprir se você não orar e não vigiar. A profecia se cumpre se você orar. Você tem que orar por ela. Então, é bom, quando você tem profecia, anotar a data e começar a orar. Senhor, está aqui, né? Senhor, ainda não cumpriu. Porque, senão, você larga a profecia, não se cumpre. O povo de Israel foi chamado para entrar na terra prometida e não entrou. Não se cumpriu na vida deles. E quem falou foi o próprio Deus. Saul, Deus chamou ele, foi uma profecia. Você vai ser rei. Ele não foi tirado de rei, passou o reino sobre ele. Não só tirado de rei, como o reino foi rasgado. Então, nós precisamos de alimentar a profecia. Então, não vamos... Fracasso, irmãos, não tem que fazer parte da nossa vida ministerial. Nós temos que orar. Senhor, eu posso até... Senhor, me sentir desanimado, mas eu vou perseverar. Eu não vou desistir do resultado que o Senhor tem para mim. Eu vou encontrar no Senhor a força que eu preciso. Eu vou continuar. Eu vou buscar, Senhor, com gratidão, as pessoas que o Senhor tem estabelecido. A minha oração é, Senhor, o norte, o sul, o leste e o oeste, tem todas as pessoas necessárias para se cumprir o propósito nessa nação. Essa nação não é só a igreja Aba, gente. Essa nação é toda a igreja. São mais de 100
220 milhões de pessoas, né? Que precisam de Jesus. Tem 1.780 igrejas que têm como base, japonesas, que têm como base o unitarismo, não são cristãs. 1.780 igrejas que têm como base o unitarismo, com a base da maçonaria. Tem igrejas brasileiras que têm base maçônicas. Irmãos, tem igrejas brasileiras com muita infiltração, uma mistura, entendeu? Uma mistura dentro do evangelho, parece, mas não é, denorex, sabe aquele negócio, parece, mas não é? Tem muito isso, e nós precisamos, em nome de Jesus, ler Bíblia. Nós precisamos ler os 4 evangelhos, nós precisamos estudar, nós precisamos pedir para o Espírito Santo, nós precisamos de jejuar, orar e pedir Espírito Santo conhece a verdade, o Senhor disse que me levaria na verdade, o Senhor é o meu professor por excelência, o Senhor sabe todas as coisas, Espírito Santo, não me deixe ser enganado, não me deixe ser confundido, Espírito Santo, me traz para a verdade, Espírito Santo, eu não vou desistir, Espírito Santo, qual é a minha participação nessa nação? O Senhor me trouxe aqui, né? Quantos aqui não são descendentes? Por exemplo, eu não tenho descendência, tenho casamento com o Jonas, que me dá descendência de Nicei, então por isso tenho visto permanente, tenho tudo, mas, né, a minha origem é alemã, né, da minha família. Então, pensa, irmãos, vocês que às vezes não são descendentes, estão aqui, o que é que Deus quer com você ter atravessado os oceanos e te colocar nessa nação? Meu Deus, não pode ser por pouca coisa. Tantas pessoas lá querem vir, não vieram e você veio. Você tem que valorizar. Você que nasceu aqui, tem que valorizar. O que eu tenho que fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Tá me entendendo, menina? O que? Porque você fala japonês. O que Deus quer que você faça com essa língua? Quem é que Deus quer que você ganhe? O que Deus quer que você conserte, que você construa nessa nação? O que Ele quer que você construa? Isso é importante, é um planejamento, isso se chama, sabe, gestão ministerial. Não basta eu ter um chamado, não basta eu estar na igreja, eu tenho que ser igreja, e eu tenho que andar com Deus lá fora, aqui dentro. Você, no lugar que você me encontrar, você vai me encontrar, você me encontrar lá no Shimamura, eu vou te cumprimentar do mesmo jeito, eu sou a mesma pessoa. Se você me encontrar lá no mercado brasileiro, eu sou a mesma pessoa. Se você me encontrar no posto de gasolina, eu sou a mesma pessoa. Eu não preciso me esconder em nada. Em absolutamente nada. Eu sei que isso é para a honra e glória de Jesus, mas isso é assim, sabe, irmãos? Tem que ser a nossa fonte, ter Jesus na nossa vida. Tem que ser a fonte, amar a Deus. Tem que ser a nossa fonte, sabe? Porque, irmãos, qual é o problema do ímpio e do crente? A fonte. Qual é o problema de quem crê e quem não crê? A fonte. Olha, se Deus é tão bom que Ele dá o sol, a chuva, o ar para quem serve Ele e para quem não serve. Agora, imagine se fosse o diabo que comandasse. Você acha que o diabo ia te dar o ar para você respirar? Você estava com respirador. Olha lá, automático. Está entendendo? É que Deus é bom. Então, Ele dá, tanto faz para o ímpio quanto para o bom. Para o bom que eu digo assim, que aceita Jesus, para o justo, né? Que nós de bondade não há em nós, mas tanto aquele que serve a Deus como não serve, tem o ar, tem a chuva, tem a terra, tem o salário, tem família, todos têm, irmãos, pela bondade de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Então, o que acontece? Eu quero que você desafie você mesmo a perseverar. Persevere, 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 persevere. Persevere. Estava falando para a Regiane, agora, Regiane, o caldo vai engrossar. Era com essa da risada.
Vamos ler aqui, ó. Em Provérbios, né, o terceiro ponto, o fracasso não está destinado aos que não desistem. Não existe fracasso para aquele que não desiste. O fracasso só está destinado para aquele que desiste. Então, abra sua Bíblia em Provérbios, estou terminando, tá, irmãos? Provérbios 24, 16. A minha mensagem só tem 3 pontos. Provérbios 24, 16. Você nunca é fracassado até desistir. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a se levantar, mas o ímpio tropeçarão no mal. Então, irmãos, ainda que caia 7 vezes por dia, você se levanta e vai de novo. Vai de novo, vai de novo, começa de novo, começa de novo, começa de novo. Não importa, começa de novo. Adorou ontem, adora hoje. Trabalhou ontem, trabalha hoje. Trabalha amanhã. Se levante-se. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe ele dizer para você que você não tem valor. Se você não tivesse valor, ele não estaria investindo para te destruir, para te arrancar do lugar do propósito. Agora, quando eu saio do lugar do propósito, eu me comprometo com Deus, porque Deus, quando eu faço o que Deus não pediu, Deus não nos respalda. Deus respalda a sua palavra. Deus não respalda o que nós queremos. Deus respalda a sua palavra. Portanto, por mais difícil que seja, levante de manhã com a certeza que Deus está agindo a teu respeito. Pela fé, tire forças da fraqueza. Abra a sua Bíblia lá em Hebreus 11, 34. Diga, pela fé, tire força da fraqueza. Apagaram o poder do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Guarde esse versículo com você, põe lá na geladeira. Tiraram, olha, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Pessoas queriam matá-los. Da fraqueza tiraram força. Isso daqui ele está falando de nós, queridos, da nossa fraqueza. Vamos tirar força da nossa fraqueza. Da fraqueza, vamos tirar força. Olha ali. E tornando-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos de estrangeiro. Põe em fuga Satanás. Faz Satanás voltar para trás. Faz ele voltar para trás, irmãos. O teu alvo está na frente. Faz Satanás voltar para trás. Abra sua Bíblia também em 2 Coríntios 12, versículo 9 e versículo 10. Olha o que está escrito. Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em você. Irmãos, quando você está fraco, sabe o que acontece? Deus está te fortalecendo. É mais fácil Deus trabalhar quando nós estamos fracos do que quando nós estamos fortes. Porque quando nós estamos fortes, nós estamos baseados em orgulhos, em justificativas. Quando estamos fracos, a gente está, Deus do céu, não aguento mais. Ai, Senhor, eu vou acabar com isso. Ai, Senhor, agora eu morro. Deus falou, morre não. Estou no controle, ainda eu que cuido do seu pulmão. Morre não. Eu conto as batidas do seu coração, né? E às vezes você acha que vai morrer. Às vezes, eu tenho isso também, irmãos. Se vocês têm, não se sinta privilegiado. Eu, às vezes, tenho. Você fala, Senhor, o que é isso? Né? Aí minhas filhas ligam, falam um monte para mim. Mãe, vem embora. O que a senhora está fazendo aí? Mãe, faz isso. Manda algumas fotos. Olha, nós estamos aqui, mãe. Você podia estar junto? Meu Deus do céu. Né? E aí os netos, agora nós só temos a senhora de vozinha, porque a avó morreu, e essas coisas todas. Mas nós precisamos, queridos, de completar a carreira que foi proposta para nós. Então, vamos nos levantar nesse momento, não vamos ter repouso, né? Não vamos ficar aí pensando que,
que será que vai acontecer? O que podemos fazer? Não, pelo que sinto as fraquezas, as injúrias, as necessidades, as perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, sou fraco, então posso dizer sou forte. Essa palavra deve estar em 2 Coríntios 12, versículo 10. Vamos ver se você pega essa tradução para mim. O 10. Só esse 10. Temos que andar, queridos, com nossa mente voltada para Deus. Deixa, irmão, vamos colocar aqui isso aqui. Salmos 32, versículo 10. Não vamos desistir, irmão. Salomão declara que para cair, ou o crente cair, é impossível o final, pois Deus sempre irá conceder ele vitória, uma nova chance de se levantar. Mas isso não acontece com o ímpio, é o que você colocou já, né? Muitas são as dores dos ímpios, mas o amor leal do Senhor envolve quem confia nele. O ímpio vai ter sempre problema, irmão, mas o crente vai ter sempre misericórdia. Deus sempre vai assistir o crente. Abra sua Bíblia também em Salmos 34, versículo 19. Você até já colocou isso daí. Em meio às provas e adversidades, o crente pode receber a misericórdia e se levantar. Isso não acontece com o ímpio. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra ele de todas. Isso não acontece com o ímpio, é com o crente, irmãos. Vamos nos levantar. Nós podemos até pensar em várias coisas. Já li esse texto, mas quero colocar ele de novo para você. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, perplexos, angustiados, desanimados. Nós somos abatidos, mas trazendo em nosso corpo mortal o morrer de Jesus. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. O versículo 10. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Irmãos, isso é fundamental. Abra sua Bíblia também em 1 Coríntios 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenha-se firmes, inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que o Senhor, o trabalho de vocês não é, que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Irmãos, não tem como você fazer algo para Deus ficar sem pagamento. Não tem como. Ele é o patrão que tudo vê. Ele é a pessoa que tudo vê. Qualquer coisa que você fizer, você vai receber pagamento. Em nome de Jesus. Quando não conseguimos, de um jeito ou de outro, procuramos. Zaqueu, a história de Zaqueu conta que quando ele quis, né, ver Jesus, ele não se importou está lá em Lucas 19, você pode ler em casa, ele não se importou de subir na árvore e de se expor diante de toda aquela multidão. Ele viu Jesus e ele convidou Jesus para vir, enquanto muitos ali, no versículo 7, muitos estavam murmurando, porque ele queria ver Jesus. Ele não, ele estava enfrentando aquelas dificuldades, subiu na árvore, viu Jesus. E isso quer dizer que quando nós nos elevamos, nós temos um encontro com o Senhor. E ele mesmo disse, Jesus mesmo disse para Zaqueu, hoje convém eu estar na sua casa. Jesus está dizendo essa palavra para você, hoje convém eu estar na sua casa. Hoje convém eu estar contigo. Hoje convém eu jantar com você. Hoje convém eu ir com você para casa. Então, nós temos que ter essa certeza, porque o Filho do Homem veio buscar o que é perdido. Ele não veio buscar os são, ele veio buscar os perdidos. E nós, queridos, ainda temos áreas que estamos perdidos, que precisamos da ajuda do Senhor, que precisamos do alento do Senhor. Em Salmos 37, versículo 24. Salmos 37, versículo 24, por favor. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor sustenta pela mão. Põe o 23 para mim, por favor. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste lhe agrada. O 24.
Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor sustenta pela mão. Então, irmão, ainda que acontecer qualquer coisa que nós venhamos a tropeçar, Deus está ali. Deus conhece a gente, irmão. Nós não pegamos Deus de surpresa. Deus sabe quem nós somos. Abra sua Bíblia também, conclusão da minha mensagem, já quero pedir que o grupo de louvor esteja ali. Efésios 6, versículo 10. Efésios 6, versículo 10, diz assim: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deixa Deus te fortalecer, deixa Deus, não desista da sua carreira cristã, não desista da igreja, não desista de amar a igreja. Você está aqui, tem um monte de gente, tem educação diferente, tem planejamento diferente, nem todo mundo é igual, nós não somos robôs. Nós não vamos pensar tudo igual, nós não somos robôs, irmãos. Nós não somos ovelhinha Dolly. Vamos fixar os nossos olhos em Jesus e vamos permanecer fiel em Cristo. Não vamos retroceder, não vamos olhar para trás. Os nossos olhos não são colocados na parte de trás da nossa cabeça, são colocados na parte da frente, para que nós possamos olhar. O caminho que está atrás nós já passamos, não precisamos passar de novo. Pare de voltar para trás, passar 2, 3, 4 vezes no mesmo caminho. Siga em frente, pegue caminhos novos, se levante, tenha confiança em Deus. Tenha confiança em Deus, confia. Ele colocou você aqui, Ele quer desafiar você a ser aquilo que Ele sonhou com você. Você é propriedade exclusiva de Jesus. Ele pagou o preço por você. Ele foi para a cruz por sua causa, por minha causa. Nós precisamos, e eu quero me incluir nisso, nós precisamos desesperadamente em Jesus. Olhar para Ele, andar nele, confiar nele. Abra sua Bíblia também em Romanos 8, 37. Olha o que diz, Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é vencedor porque você foi amado por Deus primeiro. Deus não perguntou o quanto que você tinha errado. Deus só não vai deixar você do mesmo jeito. Deus vai te levantar e vai falar para você assim: ó, até aqui você foi do seu jeito, daqui para cá é do jeito meu. E Deus vai te transformar num instrumento de justiça na terra. Deus quer jovens, Deus quer homens, quer mulheres, quer criança, quer velhos, velhas, quer anciões. A Bíblia diz que nós somos o melhor do Senhor. Nós somos raça eleita, povo escolhido, sacerdócio real, povo que é do pasto de Deus. Nós fomos colocados pelo bom pastor que deu a vida por nós. Jesus Cristo pegou você, colocou nos ombros dele, colocou dentro do aprisco para o diabo não te matar. É isso que ele faz, irmãos. É isso que ele levanta uma pessoa, quando ele pega uma pessoa. Então não adianta nós ficarmos discutindo teologia. Vamos para a prática, no amor, vamos socorrer o necessitado, vamos visitar o órfão, a viúva, vamos escolher. Tem, irmãos, tantos orfanatos aqui que precisam de visita, tem cadeia que precisa de visita, tantos brasileiros que estão lá desesperados. Eu visito cadeia, irmãos, desesperados. A cadeia de Osaka tem um japonês, 5 chineses e 40 brasileiros. Tá? Então, irmãos, vamos nos levantar, fazer algo útil para Deus. Vamos voltar ao começo de tudo. Levante a cabeça, levante, não fique detido. 1 Coríntios 2, 9. Esse é para você. 1 Coríntios 2, 9. O que diz? Todavia, como está escrito, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem ouvido ouviu, e o coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam
E eu diria para você, e o teme, abra sua Bíblia lá em Salmos 25, versículo 12. Abra sua Bíblia em Salmos 25, versículo 12, que vocês vão contar. Amém? Olha aqui, quem são esses que temem ao Senhor? Ele instruirá no caminho que deve andar. Quem são? Vocês digam, eu sou esse que temo a Deus. Eu sou esse que temo a Deus, Ele vai me ensinar o caminho que eu vou andar. Pode, irmão, às vezes você está lá. Ô, irmão, às vezes você está lá, como diz né, eu estava até escutando não vou falar o nome, porque senão vão dizer, nós conhece todo mundo. Conhece, irmão, não tenho culpa. Mas deixa para lá o nome do cara. Está lá no Rio de Janeiro e disse assim, como é que pode? Como é que pode aqui nessa favela, né? Aqui nessa favela que ter um cara que possa ter tanta presença de Deus com esse homem. Como é que pode? Não importa. Se ele está lá no morro, se ele está lá embaixo, se ele está aqui, se ele está ali, se ele buscar Deus. Diz assim, quem são esses que temem ao Senhor? Ele instruirá no caminho que deve andar. Irmãos, Deus quer te instruir, Deus quer ensinar você no caminho que você deve andar. Não se detenha, não resista ao amor dele. Sabe qual é o grande problema nosso? Nós resistimos ao amor de Deus. Nós resistimos, nós não quebramos nosso coração. Nós não deixamos Deus depositar. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração, porque Ele nos amou primeiro. E Ele não amou a gente, Ele não me amou porque eu era bonzinho, Ele amou porque Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Então, se permitirmos ser fortalecidos pelo Senhor, se permitirmos no Espírito Santo nos ensinar, teremos uma vida triunfante, teremos uma vida acima da média, seremos conhecidos, sim, irmãos, seremos conhecidos como está escrito lá em Isaías 61, e vocês serão conhecidos como família bendita de Deus. Está lá em Isaías 61, e vocês vão ser conhecidos como família bendita de Deus. Então, irmãos, vamos nos colocar em pé. Eu quero que você está aí do seu lado, já dê a mão para essa pessoa que está do seu lado. Eu quero que você ore, eu quero que os pastores, os líderes venham para frente e ore, e interceda, e busque. E eu quero que você já comece a orar com a pessoa do seu lado. Senhor, essa pessoa é aqui, eu vou abençoar ela. Eu vou ser abençoado também por ela. Em nome de Jesus, eu quero que você se levante. Não vai ser mais igual. Diga, não vai ser mais igual. Só dê a mão, porque ela não pode levantar. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque os descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos, e todos os que virem, conhecerão eles, são como um povo abençoado pelo Senhor. Eu precisaria de uma música mais calma nesse momento, tá? Talvez aquele nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mais calma. Em nome de Jesus, queridos, porque nós ficamos limitados com os nossos olhares, limitados com a nossa mente. Mas hoje eu quero, em nome de Jesus, declarar que você vai ter a mente de Cristo, que essa semana você vai pensar o que Deus pensa, você vai romper, você vai sair do lugar de estagnação que o inimigo te colocou, e você vai dizer: Senhor, eu te temo, e então me ensina o caminho que eu devo andar. Senhor, eu espero que o Senhor mande algo para mim, eu preciso de algo extraordinário, eu preciso de saber. Eu não sei se o Senhor vai mandar uma pessoa, se o Senhor vai dar uma palavra, se vai acontecer um milagre na sua vida de algo extraordinário, eu não sei, mas eu sei que Deus vai fazer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se volte atrás das promessas já estabelecidas para você.
E pode passar o céu, pode passar a terra, porém as palavras de Deus sobre a sua vida, palavras obedecidas, não poderão falhar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos começar a orar pela pessoa do lado. Todo mundo orando em nome de Jesus. Vai orando, vamos orando aí no seu lugar. Ora, vamos orando em nome de Jesus. Ao coração do homem.